Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões do meu estudo do Vem Segue-me esta semana. Eu vou te contar que, mais uma vez, eu me senti muito tocada com as coisas que eu aprendi, com as coisas que eu pude refletir sobre Joseph, sobre a visita de Moroni e como Moroni ele resume nas suas visitas o evangelho puro de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando porque Joseph, ele teve a primeira visão em 1820. Naquela ocasião, ele foi proibido de se filiar a qualquer igreja. Ele estava agora em 1823. Durante esse período, a gente vê que Joseph tinha se ocupado, como ele mesmo diz, das coisas do dia a dia, de seguir a vida, da rotina. Ele fala, continuei minhas ocupações comuns da vida. Então, eu imagino que ele foi crescendo, que ele continuava trabalhando para ajudar sua família, que ele foi se ocupando das coisas da sua idade. E ele diz que, como ele não negou ter tido uma visão, ele foi perseguido por religiosos, por não religiosos, por amigos que poderiam ter sido bondosos e não foram. Ele não foi acolhido, as pessoas continuavam a duvidar dele e, pior, a persegui-lo. 3 anos haviam passado, Joseph relata sobre o que aconteceu nesses 3 anos. Ele diz que foi lançado a toda espécie de tentações, ele não se uniu a nenhuma religião, ele acabou se misturando com pessoas que não deveria. Ele fala que cometeu pecados típicos da juventude, e ele fala ainda que ele cometeu pecados, nada foi tão sério assim, mas eram coisas levianas de alguém que havia sido chamado por Deus. Ou seja, Joseph sentia que ele era especial, que ele tinha esse chamado, que a conduta dele não estava condizendo. Ele teve a oportunidade de ver o pai e o filho. E é nesse contexto que ele decide, se sentindo indigno, se sentindo ali talvez condenado e que não teria outra oportunidade, ele decide fazer uma oração, dessa vez no seu quarto, e ele faz uma oração, porque ele quer saber qual é a sua posição, perante Deus. Ele diz assim, para que eu pudesse saber qual era o meu estado e posição perante Ele. E ele diz, eu tinha plena convicção que eu teria outra manifestação divina, como antes. E eu fiquei pensando sobre esse estado e condição, que muitas vezes nós também vamos cometer erros, muitas vezes nós vamos falhar. Nós somos perfeitos e não seremos perfeitos nessa vida. E pode ser que em alguma situação a gente pense, e agora? Será que eu coloquei tudo a perder? Será que ainda tem jeito? Então eu digo para você que tem sim, tem sim. Eu acho que a primeira grande lição que nós aprendemos com essa oração de Joseph, ao buscar ajuda e saber sua posição perante Deus, é que nós temos um Deus que perdoa, um Deus que nos ama e que nos perdoa cada vez que nos arrependemos, que o arrependimento já é o caminho para essas bênçãos, Eu li uma citação tão interessante, acho que foi do Helder, deixa eu ver aqui. Peraí, gente, que eu vou achar. Do Helder Gong, num discurso que é mencionado no manual do Vem Segue-me, como uma indicação de leitura, que é o Felizes e para Sempre. Discurso lindo. E ele fala isso, que é preciso ter cuidado com o arrependimento, que a gente precisa sim se arrepender, porque nenhum de nós deve adiar o arrependimento. Começamos a receber as bênçãos do arrependimento quando começamos a nos arrepender. Então, quando eu reconheço que o que eu fiz está errado, esse arrependimento ele começa a acontecer na minha vida e eu começo a ser abençoado por isso. Ele fala ainda que a gente não deve adiar o arrependimento, mas devemos buscar ao Senhor, buscar essa ajuda para que a gente realmente seja limpo dos nossos pecados.
gente, é isso que Joseph faz. Ele quer saber seu estado, sua posição, e ele procura, e é nesse momento que ele tem essa manifestação celestial. E ele viu o quarto, era escuro, gente. Estamos falando de uma época que era luz de velas, né? Sem iluminação elétrica. E aí nesse momento a gente vê esse quarto se iluminar como se fosse o sol do meio-dia, de uma brancura que excedia qualquer compreensão. Porque aí quando ele vê esse anjo, e esse anjo ele vai descrevendo desde a roupa, desde do brilho, e a gente sabe que esse anjo era Moroni, porque ele se apresenta, ele chama Joseph pelo nome, e ele se apresenta. Ele diz que é um mensageiro enviado da presença de Deus, e que seu nome era Moroni. Olha que maravilhoso, porque nós estudamos sobre Moroni lá no livro de Mórmon. E tivemos essa sensação, esse amor tão grande por Moroni, e agora ele está lá, com essa missão extraordinária. Esse registro, né, que ele guardou, que ele preservou, está lá. Agora ele está confiando essa missão a Joseph. E esperou muito tempo por isso. Deve ter sido um momento maravilhoso para Moroni também, né? E ele diz assim, ó. Ele diz para Joseph que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que todos os povos falariam bem ou mal do meu nome. Gente, essa é uma profecia. Moroni fala sobre Joseph, que seria conhecido entre todas as nações, que seu nome seria conhecido por bem e por mal. Cada vez que eu vejo um influencer, cada vez que eu vejo alguém falando mal de Joseph, fico brava, mas eu sei que essas pessoas estão ajudando a cumprir uma profecia. O nome de Joseph seria levado a todas as nações, todos escutariam sobre ele. Um menino, olha só, no interior dos Estados Unidos, um rapaz que trabalhava no campo, em pensar que ele seria conhecido por todo mundo. Agora mesmo a gente vê aí na internet alguém falando que é a reencarnação de Joseph, né? São pessoas tentando denegrir a todo custo a sua imagem, pessoas querendo fazer com que as pessoas acreditem em apostasias, e o nome de Joseph seria conhecido por bem ou mal. E é maravilhoso, eu sempre falo que às vezes eu estou lendo um livro e eu fico tão ansiosa porque eu quero saber o final. Quero saber o final. E eu fico pensando que a gente tem o privilégio de saber o final. A gente está lendo a história de Joseph, a história desse início da igreja, já sabendo o final, já sabendo o que aconteceu. Gente, o tributo de Joseph foi imenso. Em Doutrina e Convênio 135, a gente lê o seguinte, se referindo a Joseph. No versículo 3, Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. No curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus e foi um instrumento de sua publicação em 2 continentes. Enviou a plenitude do Evangelho Eterno, que o livro continha aos 4 cantos da terra. Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem este livro de Doutrina e Convênios. E muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias. Fundou uma grande cidade. Deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, selou sua missão e sua obra com seu próprio sangue. Gente, este é Joseph. Olha só, a gente está tendo o privilégio de ver lá no início da restauração esse profeta chamado, Moroni dizendo que ele seria conhecido por bem e por mal, e a gente vai lá para a Doutrina e Convênio 135, e a gente está vendo como Joseph executou essa obra que Moroni falou que ele foi chamado, como ele cumpriu a sua missão. Joseph, o profeta, Joseph, o vidente,
Joseph que deu a sua vida por esse evangelho. O meu amor por Joseph é enorme, é enorme. Gente, quando a gente está lá, né, falando, Moroni deu instruções, né? Ele disse que havia um livro que havia sido escondido. Esse livro se encontrava em placas de ouro, que continha um relato sobre antigos habitantes que viveram na América. Olha só, Moroni estava inserido nesse relato. Ele era um personagem principal desse livro, gente. E agora ele está contando essa história para Joseph. Ele está descrevendo isso. E ele escreve muitas instruções. Naquele momento, ele cita Malaquias, ele fala sobre o sacerdócio. Porque tudo na terra, gente, precisa ser guiado, né? Precisa ser regido por esse sacerdócio, que é o poder de Deus. Que é o poder de Deus. Ele citou o sacerdócio pela mão de Elias, o grande profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele falou sobre a promessa, né, de que o Senhor plantará no coração dos filhos as promessas feitas dos pais, e o coração dos pais voltar-se-á para os filhos e tal, e para que a terra não fosse destruída, uma grande maldição viesse sobre a terra. Por quê? Porque, gente, o Evangelho é sobre o poder de Deus na terra, esse plano perfeito. O Evangelho é sobre o poder selador, sobre os convênios, sobre o templo. Sem isso não existe Evangelho. Sem essa conexão não existe Cristo, porque tudo representa Cristo. O Evangelho é Cristo. Quando a gente olha para o templo simboliza nosso Salvador. Os nossos convênios, o nosso Salvador. Então, quando o Moroni fala, ele sintetiza o Evangelho. Ele fala sobre essa missão que Joseph estava recebendo. E tantas outras escrituras que ele cita, de Atos, de Joel. Quando a gente lê um pouquinho sobre outra indicação de leitura do manual do Vem Segue-me, é o discurso do Elder Gary Stevenson, que é simplesmente lindo, lindamente simples. Quando ele fala do Evangelho, ele fala que o Evangelho é claro, ele é precioso e ele é simples. E ele fala que Joseph, ele recebeu responsabilidades divinamente atribuídas. Essas responsabilidades divinamente atribuídas, a gente pode pensar, será que eu também tenho recebido um chamado, uma designação divinamente atribuída? Quais são as coisas que eu posso fazer pelo reino de Deus? Quais são as coisas que eu posso fazer pela coligação de Israel, nesse tempo, nessa época em que estou vivendo? E ele fala, que essas responsabilidades divinamente atribuídas, ou nós temos o manual geral da igreja que nos dão instruções, ele fala que isso se resume em 4 coisas, que é viver o Evangelho de Jesus Cristo. É viver aquilo que somos ensinados, aquilo que pregamos, é aplicar o Evangelho na nossa vida. Ele fala sobre cuidar dos necessitados. Nós precisamos desenvolver a caridade na nossa vida. A caridade é o puro amor de Cristo. Ele fala que precisamos convidar todos a receber o Evangelho. Todas as pessoas. Joseph, ele fala isso. Joseph, ele diz em uma certa ocasião que pregar o Evangelho é a coisa mais importante que existe. Aí depois ele fala que a nossa maior responsabilidade é buscar os nossos mortos. E para alguns isso poderia ser contraditório. É o que fala o Elder Bednar no discurso Com o Poder de Deus em Grande Glória. Mas na verdade não é. Pregar o Evangelho e buscar os nossos mortos é a mesma coisa. Uma situação é você pregar o Evangelho desse lado. Outra situação é você pregar o Evangelho do outro lado do véu. Em outras palavras, você está coligando Israel em ambos os lados do véu, como falou o presidente Nelson. Então, essa é a coisa mais importante. É isso que Moroni veio nos ensinar. E aí ele diz, convidar todos a receber o Evangelho. Ele fala que esse livro ajudaria as pessoas, o livro de Mórmon, a vir a Cristo, a receber a sua exaltação. Essa é a mensagem de Moroni. E unir as famílias para a eternidade. Quando ele fala sobre o coração dos filhos se voltariam aos pais, os pais aos filhos, esse poder selador. Então, assim, o Evangelho é claro e simples.
É viver o Evangelho, é cuidar dos necessitados, é convidar todos a receber o Evangelho, é unir as famílias para a eternidade. Quando o Moroni faz essa visita, em outras palavras, ele fala sobre isso. Ele fala sobre nos conectarmos com convênios sagrados, a fazer convênios sagrados, a saber que Cristo vive, a saber que Cristo vive. Ele dá instruções específicas para Joseph. Gente, esse evangelho é realmente maravilhoso. E nós temos visto isso acontecer. E é um convite que faz o Helder Stevenson para que a gente aplique essas coisas na nossa vida, para que a gente viva o evangelho com a sua simplicidade, que a gente coloque em prática aquilo que foi nos pedido, que a gente ame o nosso próximo. Né? E isso muitas vezes não precisa de coisas mirabolantes. Às vezes esse serviço, essa ministração vai de coisas simples. Né? Ele fala sobre essa conexão de servir ao templo, no templo, de lembrar que as famílias são para sempre. E eu achei muito interessante que em resumo, né, no discurso do Elder Bednar, ele diz: em resumo, os ensinamentos de Moroni sobre o livro de Mórmon e a missão de Elias, o profeta, em setembro de 1823, estabeleceram um fundamento doutrinário para o trabalho de salvação e exaltação em ambos os lados do véu. Então, Moroni, as instruções que ele dá a Joseph, ele resume a restauração, resume as coisas mais importantes que nós precisamos saber e fazer. Então, que a gente possa realmente pensar sobre isso. E eu fiquei pensando, porque quando o Moroni dá as instruções e ele vai embora, Joseph fica meditando e de repente ele vai e aparece uma segunda vez. E ele repete as instruções. E depois ele vai embora. Mas aí depois o que é que acontece? Joseph está outra vez meditando e ele aparece uma terceira vez. Repete a mesma coisa que disse a Joseph. E aí a gente fica pensando a importância da repetição. A gente encontra esse padrão também nas Escrituras. A gente encontra uma repetição do que a gente precisa fazer desde que o mundo é mundo. Seja com os profetas do Velho Testamento, seja com Cristo vindo no Novo Testamento, seja com o livro de Mórmon, seja com doutrina e convênio, seja com as conferências gerais, seja com os profetas vivos, há uma repetição nesse padrão. É o que o Senhor espera, o que o Senhor deseja. É a sua verdade, essa verdade que não muda. Né? E quando ele aparece, ele repete, e aí ele ressalta mais algumas coisas, porque a condição da família de Joseph era de muita pobreza. Então ele adverte Joseph a cuidado, para não ser tentado, para não querer obter lucro com essas placas. Né? E a gente sabe que Joseph, de repente, quando Moroni desaparece pela terceira vez, ele vê que o galo canta, que já é dia. Ou seja, essas manifestações duraram por toda a noite. E deve ter sido ali algo muito intenso, essas experiências espirituais que são intensas, que sugam tudo de você. E quando Joseph levanta cedinho, sem ter dormido, para poder trabalhar, está ele no campo, arando o campo, ele se sente mal, e a exaustão era tão grande que ele acaba, que cai no solo. E aí ele tem a oportunidade de ver esse mensageiro pela quarta vez. E esse mensageiro, entre as coisas que fala para ele, ele diz que ele deveria contar isso ao seu pai. E Joseph obedece, procura o pai, diz o que aconteceu, fala sobre as instruções do anjo, fala sobre o local que estaria depositado o livro, e o pai acredita nele e diz que ele deveria seguir as instruções. E é quando Joseph vai na primeira vez, né, ele vai lá no monte e ele vê, ele tem a oportunidade de ser testemunha, ele vê ali as placas de ouro, mas Moroni diz para ele que não era chegado o tempo, que não era o momento, mas que daquele momento, contados 4 anos para frente, Joseph poderia retirar aquele livro e traduzir. E eu fiquei pensando, gente, olha só, 1820, Joseph tem a primeira visão. Passaram 3 anos para que ele receber a visita de Moroni e receber instruções. Agora ele teria mais 4 anos até poder retirar. O que é que a gente aprende com isso? Gente, primeiro, os horários de Deus não são os nossos.
As coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo dele. Às vezes a gente precisa aprender determinadas habilidades, a gente precisa aprender determinadas coisas no percurso da vida. Quantas coisas José precisou aprender, precisou se arrepender, precisou se amadurecer. E a gente vê 1823, o que acontece em 1823, nesse período? Ele perde o irmão Alvin, que era o irmão mais velho. Como muitas vezes a dor nos faz amadurecer e nos faz refletir sobre a própria vida. Nessa época de extrema pobreza, ele decide trabalhar com um homem que havia escutado sobre uma mina de prata deixada pelos espanhóis, e era muito comum as escavações na época. E a gente sabe, isso aconteceu também aqui no Brasil. Né? As pessoas diziam, olha, tem um tesouro enterrado. As pessoas chamavam de botija, né? De, sei lá, de tantas outras coisas. E as pessoas ficavam... Naquela época você não tinha banco, você não tinha muitas vezes onde guardar seu dinheiro seguro. Tudo era muito no início, né? E esses bancos, vamos dizer assim, não eram acessíveis. E as pessoas escondiam nas suas casas, no quintal, enterravam. E o que acontece? José é contratado por esse homem para escavar essas minas, para descobrir. E quando José entra nessa expedição com outros homens, ele acaba se hospedando lá, né, nas propriedades do pai de Emma Smith. E é aí quando ele conhece Emma, é aí quando vem o apelido famoso de Joseph como caçador de tesouros, né, como ganancioso, e outros apelidos que deram para ele. Mas ele logo percebe que não existia mina nenhuma, ele percebe que isso era tolice, e ele mesmo faz essa advertência para quem o contratou, né? Ele acaba abandonando esse tipo de trabalho, ele acaba casando com Emma, sem nenhum centavo no bolso, ele, por conta de toda a perseguição, ele decide mudar, né, de região, do local que ele estava, e é nesse momento que aparece Martin Harris, esse homem que dá $50 para Joseph, quando ele não tinha um centavo no bolso. Gente, eu fico pensando que as coisas não são por acaso, os milagres acontecem quando você menos espera, por pessoas que muitas vezes são inspiradas pelo Senhor e fazem exatamente aquilo que se precisa. E a gente vai ver como mais adiante Martin Harris se torna esse homem tão importante, como mais adiante ele procura Joseph, como ele tinha necessidade de ter mais evidências do livro de Mórmon, naquelas placas que Joseph está traduzindo, de como ele convence Joseph a pegar aqueles caracteres e fazer uma cópia para que ele pudesse mostrar ao professor Anthony, aquele renomado, para que ele pudesse dar uma carta admitindo a veracidade, e o professor vai lá e comprova essas verdades, mas ele acaba querendo, né, se oferece para poder ajudar a traduzir, e quando Martin Harris diz que não, e quando ele pergunta como Joseph conseguiu, e quando ele fala que foi uma manifestação através de um anjo, ele rasga essa carta, e a gente vai estudar isso mais adiante, mas assim, só para a gente entender, né, como o Evangelho é perfeito, como o plano de Deus é perfeito. Eu fui tocada muitas vezes ao estudar essa aula, com esses ensinamentos, com essas responsabilidades divinamente atribuídas. Eu também fiquei muito tocada quando o Elder Gong ele fala sobre esses felizes para sempre. Ele diz que os felizes para sempre não são coisas imaginárias de histórias de conto de fadas. A verdadeira e duradoura alegria e a eternidade com aqueles a quem amamos são a própria essência do plano de felicidade estabelecido por Deus. Seu plano amorosamente preparado pode tornar a nossa jornada eterna e para sempre. Achei lindo quando ele diz que temos muito o que comemorar e pelo que ser gratos. No entanto, nenhum de nós é perfeito, nenhuma família é perfeita. Nossos relacionamentos incluem amor, sociabilidade e personalidade. E cada um tem a sua, né, gente? Mas muitas vezes inclui também atrito, mágoa e às vezes dores profundas. E aí ele diz que Cristo pode unir as famílias e até curar os conflitos que perduram por gerações. E aí ele conta a história de uma amiga
que ela e o marido se filiaram à igreja e compreenderam a alegria de serem selados por toda a eternidade. E aí essa amiga, ela tinha um dilema, porque ela não queria ser selada ao pai dela. Ela dizia: ele não foi um bom marido para minha mãe, ele não foi um bom pai para meus filhos, meu pai terá que esperar. Não tenho nenhum desejo de realizar suas ordenanças no templo e ser selada a ele para a eternidade. Pois bem, gente, e por um ano ela jejuou, por um ano ela orou e conversou muito com o Senhor sobre o seu pai. Mas um dia ela se sentiu pronta e ela conseguiu realizar as ordenanças do templo para o seu pai. E ela diz que teve um sonho com ele. E esse sonho o Elder Gong relata. Em sonho meu pai apareceu a mim vestido todo de branco. Ele tinha mudado completamente. Olha só, gente, a nossa perspectiva na Terra é uma, no mundo espiritual pode ser outra. Para isso existe arrependimento. Ele tinha mudado completamente. Ele disse: olhe para mim, eu estou limpo. Obrigado por realizar as ordenanças no templo por mim. E o seu pai acrescentou: levante-se e volte ao templo. Seu irmão está esperando para ser batizado. Gente, que coisa divina, que coisa linda. Que coisa linda, né? O modo como nós chegamos a este mundo é menos importante do que quem somos quando o deixamos. Que a gente possa lembrar disso. Estamos aqui para melhorar, para progredir. Somos imperfeitos, temos famílias imperfeitas. Cristo cura, somos parte desse plano. Eu tive uma oportunidade muito especial agora em Recife, porque eu encontrei uma amiga, tive um encontro na casa de minha irmã com uma amiga que eu não via há muitos anos, Era minha amiga de infância. Quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de convidá-la para uma atividade das moças, que era para que a gente pudesse levar nosso melhor amigo de infância. Eu convidei ela, foi aí quando eu apresentei o Evangelho para ela. Bom, passou essa ocasião, os anos passaram, eu estava na missão quando eu soube que essa minha amiga foi batizada. Mas quando eu voltei, ela já estava inativa, tempos depois eu já mudei para São Paulo, perdemos o contato outra vez. E agora, mais de 40 anos, na casa da minha irmã, ela foi me ver. Foi emocionante, foi maravilhoso, mas durante esses anos eu tive uma experiência espiritual. O pai dela falecido, eu sonhei com ele. E eu sonhei com o pai dela, em um caminho que para mim era muito familiar, que eu fazia um trajeto. Quando eu voltava de uma casa alugada, que foi minha primeira capela, esse trajeto era um trajeto cheio de árvores, que tinha um rio. E eu sonhei com o pai dela naquele local. E o pai dela estava sereno, ele ria para mim e ele apontava para aquele rio. Imediatamente eu entendi que a mensagem era clara. Mas como eu podia falar isso para minha amiga Mari, uma vez que ela estava inativa, uma vez que talvez ela não entendesse, né, o que eu ia pedir para ela. E o que acontece é que na casa da minha irmã, tantos anos depois, eu contei o meu sonho para Mari. E a surpresa veio imediatamente, porque ela me disse: Rosângela, eu autorizo, né, eu dou essa autorização. E eu disse: olha, você precisa me passar os dados, né? Se for preciso uma carta, me dá seus dados de telefone. Ela fez: e você pode fazer isso por minha mãe também? Quanta gratidão. Eu sei que essa profecia, eu sei que esse espírito de Elias, de o coração dos filhos voltar aos pais e dos pais aos filhos, tem sido cumprido a cada dia. Cada vez que nós vamos levar um nome ao templo, cada vez que nós falamos dessa obra para alguém, cada vez que nós ajudamos a coligar Israel também do outro lado do véu, nós ajudamos nessas atribuições que foram divinamente nos atribuídas. Sou grata por este Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho lindo, simplesmente lindo, de coisas simples que estão há muitos anos registradas nas Escrituras e que nós só precisamos abrir o coração para entendê-las e para querer colocá-las em prática. Gratidão por esse Evangelho, muita gratidão por Joseph, por Moroni, muita gratidão por este livro de Doutrina e Convênios.
pelos convênios que fazemos nos templos, nessas casas santas. Até a próxima.